assim, o Flamengo sem os reforços não vai passar pelo Palmeiras e menos ainda conquistar títulos. PVC afirmou hoje que o Pedro deve ser convocado em setembro. E aí? O Flamengo precisa se reforçar. Em relação à convocação, o que acontece é o seguinte: se o Flamengo cair para o Palmeiras, já bati aqui na madeira para evitar, mas se o Flamengo cair para o Palmeiras, pelo menos a convocação do Pedro não atrapalhará o Flamengo. Por que eu digo isso? Porque o jogo que o Flamengo tem atrasado não será em data FIFA. Se o Flamengo passar pelo Palmeiras e continuar na Copa do Brasil, aí a convocação do Pedro pode atrapalhar, porque provavelmente o jogo atrasado do Flamengo será em data FIFA. Sem o Palmeiras na Copa do Brasil, sem o Flamengo na Copa do Brasil, o Flamengo fará o seu jogo atrasado com o Internacional e, eventualmente, até um outro que possa ser remarcado, nas datas em que ele poderia jogar na Copa do Brasil. Então, o Flamengo não jogaria mais em data FIFA. Não jogando em data FIFA, é claro que é péssimo os jogadores do Flamengo serem convocados para a seleção brasileira. O Zeus já protestou aqui, já disse que é um absurdo, que não quer que o Pedro seja convocado. Mas, enfim, isso vai depender justamente da classificação ou não do Flamengo na Copa do Brasil. As datas da Copa do Brasil, a CBF pretende usar para os times que já estão eliminados da Copa do Brasil, pretende usar para jogos atrasados, jogos que ainda precisam ser feitos. O Internacional, por exemplo, que o Flamengo Internacional é justamente o jogo que ficou adiado, o Internacional não está na Copa do Brasil. Então, o Internacional tem as datas da Copa do Brasil para poder jogar. Se bem que o Internacional está na Sul-Americana, né? Mas já levou uma porrada no primeiro jogo. De repente vai ser eliminado da Sul-Americana também. Aí abre o calendário. E aí, faz uma falta brutal ter reforços ou não. Não ter reforços é um desastre. O Flamengo precisaria ter Claudinho, Marcos Antônio, sei lá eu mais quem, para você poder revezar. Mas o Marcos Braz está negociando com o cara errado, pô. Vocês sabiam que ele está negociando com o cara errado? Então eu vou botar para vocês aqui uma das coisas mais ridículas que eu já vi em termos de ser dirigente do Flamengo. Sai daí não, que eu vou dividir essa tela aqui para vocês e vocês vão ouvir da própria boca do Marcos Braz um show de ignorância e tudo mais. Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui, meu Deus do céu. Esse homem é o nosso vice-presidente de futebol. Mordedor de virilha, em grande forma, para não dizer o contrário. Isso aqui é após o sorteio da Copa do Brasil. Então ele vai falar de Copa do Brasil e vai falar de Claudinho e de Paquetá. Era exatamente o que talvez o Flamengo não quisesse para agora? Não é questão disso. Todo mundo sabe da rivalidade, do tamanho do Palmeiras nesses últimos 4, 5 anos. E é um jogo duríssimo. O primeiro jogo em casa. É um time que disputa por todos os títulos, exatamente como a gente. Então, não tem choro. Vamos pro jogo. Além do duelo, tem uma sequência, né? Tem uma sequência, porque tem Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro, então são 3 confrontos seguidos. São 3 confrontos em 10 jogos, né? 10 dias, perdão. Sei lá, eu acho que se o Palmeiras também pudesse escolher, eu não sei se escolheria o Flamengo para jogar 3 vezes em 10 dias. Mas é o que acho que dá também. Marcos Braz não sabe nem contar, né? Não sabe nem contar. Porque o primeiro jogo é no dia 31 e o segundo é no dia 11. Então são, na verdade, 12 dias, né, Marcos Braz? Mas ele não sabe contar também, entre outras coisas que vocês vão ver nessa entrevista patética. A importância aí do campeonato. O Palmeiras há pouco tempo ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo também. E muito provavelmente, se você não pega o Palmeiras agora e o Flamengo conseguisse o êxito de ir passando nessas fases aí, uma hora ia provavelmente pegar. Então, é isso. Vamos se preparar, vamos nos preparar da melhor maneira possível. Eu acho que a única coisa boa também é a logística. Pelo menos você não pega um avião para ir tão longe.
num momento muito difícil em que a gente vai fazer as oitavas também da Libertadores, a gente vai ter que pegar um avião longo. Eu acho que a única coisa que conforta é ser um voo de 40 minutos. Diante de todos esses jogos, esses confrontos, o Flamengo vai ainda mais forte na janela de transferências para tentar a contratação dos reforços? O Flamengo está forte na contratação desde o começo do ano. Lá vem ele com essa bobagem, essa falácia de dizer que o Flamengo está forte desde a janela do começo do ano. Ele se escuda no fato do Flamengo ter contratado o De La Cruz, o Vinha e o Léo Ortiz para justificar que talvez não contrate ninguém de peso agora. É ridículo isso. E já falei mais de uma vez. Foram boas contratações? Foram. Mas só um é titular, que é o De La Cruz. Os outros dois são reservas de luxo até agora. Contratou o De La Cruz, contratou o Vinha, contratou o Ortiz, contratou o Carlinhos e vai seguir trabalhando. É evidente, claro, se a gente puder acelerar qualquer tipo de processo para que a gente tenha jogadores ainda mais qualificados dentro desses jogos com o Palmeiras, claro que é importante e é isso que a gente vai tentar. Na boa, Marcos Braz, você tentar justificar a falta de reforços nessa segunda janela de transferência por conta dos reforços que vocês fizeram no primeiro semestre é um absurdo. Você está querendo tirar o torcedor para palhaço. Por quê? Não adianta você tentar mencionar as contratações feitas no primeiro semestre. Sabe por quê? Porque você está tentando o Claudinho há muito tempo. Porque teve contratação no primeiro semestre. Então por que está tentando? Se vocês não tivessem tentando contratações no segundo semestre, eu ia até entender esse seu argumento. Mas vocês estão tentando e não estão conseguindo. Tá feio, Marcos Braz. Está feio essa demora. Tudo no Flamengo se torna novela. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson na surdina de um dia para o outro, ninguém sabia. No Flamengo tudo é novela. Tudo. E eu sei por quê, porque tudo vaza. E eu falo por mim, eu sou jornalista. Eu tive acesso ao vídeo que está pronto para anunciar o Claudinho. Então, Marcos Braz, não tente fazer o torcedor de palhaço. Não tente fazer o torcedor de palhaço. Vocês não estão conseguindo as contratações e é por conta disso que as contratações ainda não foram feitas. Não é porque vocês fizeram investimento alto no primeiro semestre. Vocês estão tentando, o Marcos Antônio, que com todo respeito, é ninguém na Europa. Ninguém. Vocês estão sendo enrolados pela Lazio. Vocês estão sendo enrolados pelo Zenit de novo. Foi assim com o Endel e está sendo agora com o Claudinho. Vocês estão sendo usados e o Claudinho está próximo de renovar com o Zenit, porque ele recusou a primeira proposta de renovação. Mas você acha o quê? Que se o Flamengo não conseguir chegar a um acordo com o Zenit, ele não vai renovar lá no Zenit? É óbvio que vai. Então, Marcos Braz, esse discurso não cola, pelo menos comigo. Esse discurso não cola. Dito isso, para finalizar isso tudo aí, sabe o que aconteceu? O Marcos Braz fez o Flamengo se tornar chacota internacional. A famosa internacionalização da marca aconteceu, porque lá na Rússia, nesse momento, está todo mundo zombando do Flamengo por conta de uma declaração do Marcos Braz. Nesse momento aí, para justificar as dificuldades na contratação do Claudinho, ele disse que o Flamengo negocia com um ex-presidente da Rússia e que hoje é presidente do Zenit. Mas o dirigente do Flamengo se enganou feio e confundiu, sabe por quê? O atual mandatário do Zenit, Alexander Medvedev, nunca foi presidente da Rússia. Sabe quem foi o presidente da Rússia? Dmitry Medvedev. O sobrenome é igual, mas não é a mesma pessoa. E nesse momento, a Rússia inteira está zombando do Flamengo graças a essa declaração do Marcos Braz. É inacreditável. O Flamengo, teve enfim o retorno dos uruguaios
e vai com força máxima para a partida contra o Criciúma. A reportagem é de Alcilene Brito. Fala, Alci. O Flamengo ainda não teve novas contratações, mas conta com um elenco forte e um quarteto que é muito especial para a torcida. Os uruguaios Vinha, Varela, De La Cruz e Arrascaeta já estão de volta ao ninho e fizeram o primeiro treino após retornarem da Copa América. Já descansados, o grupo mostrou vontade para jogar. A tendência é que Tite utilize os jogadores na próxima partida. O técnico Tite terá praticamente todo o elenco de volta. Durante esse período com desfalques, o Flamengo atuou 9 vezes, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Além das ausências pela Copa América, o time também teve baixas por lesões. Por enquanto, o rubro-negro não vai poder contar com Alan, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Bruno Henrique, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo direito. Gabigol segue treinando normalmente. A última vez que Tite teve o elenco quase completo foi na goleada em cima do Vasco por 6-1. O time está a 2 jogos sem vencer e vai com praticamente força máxima em busca de uma vitória. Vene Casagrande, tem a provável escalação desse Flamengo ou a escalação do Flamengo? Temos a provável, porque o Tite hoje esboçou o que ele pretende levar a campo contra o Criciúma no sábado. Lembrando que tem mais uma atividade antes desse duelo, que será nessa sexta-feira pela manhã, e depois a delegação embarca então, para... amanhã você também já tem mais informações. Amanhã a gente vai ter mais atualizações. Não, né? Mas quando o Tite esboça assim, num pré-jogo, é porque ele já está pensando nesse time de fato. Talvez amanhã ele faça apenas alguns ajustes, treinamento de bola parada, porque o Tite gosta muito de fazer isso antes do jogo. Então o provável time tem Rossi no gol, o Wesley mantido na lateral direita, mesmo com o retorno do Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz mantido também como titular, na lateral esquerda Ayrton Lucas mantido, mesmo com o retorno do Vinha, no meio de campo, aí ele coloca Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, e no ataque, Cebolinha retornando ao time titular e Pedro ao lado dele. Então, dos uruguaios, apenas 2 voltam ao time titular, pelo menos foi o que esboçou hoje o Tite, o De La Cruz e o Arrascaeta, que de fato foram os 2 que mais fizeram falta, digamos assim. O Vinha também fez muita falta, eu até imaginava o Vinha retornando ao time titular, mas também... Por que você acha que não retornou o Vinha? Pode ser a parte física, porque o Vinha ele demonstrou cansaço físico durante a Copa América, o próprio Bielsa, treinador da seleção uruguaia, mencionou isso, mas independentemente disso, pelo menos fica à disposição. Isso já ajuda, porque antes nem à disposição estava. Se o Ayrton Lucas se machucasse, o Léo Pereira teria que jogar improvisado na lateral esquerda, embora tenha dado conta do recado. Sim. Mas com De La Cruz voltando, para mim o Flamengo já ganha e muito, porque para mim foi o jogador que mais fez falta ao time do Flamengo durante esse período. A gente não vai ficar aqui especulando o que é a escolha do Tite ou não, mas a gente falou aqui que o Ayrton Lucas foi um personagem que não aproveitou esses 9 jogos, essa lacuna sem os grandes personagens, né? De uma escala de todos que tiveram oportunidade, ele ocupou a última posição e ele é o que não saiu do time. Então pode realmente ter aí um problema físico por parte do Vinha e não a questão do Ayrton Lucas ter se firmado. Ou você discorda, Pedro? Eu discordo. Sério? Eu acho que ele não aproveitou a maior parte dos jogos. Mas se você for parar pra pensar, nos últimos jogos do Ayrton Lucas, ele fez gol, ele deu assistência, ele fez gol contra o Atlético, não foi contra o Atlético? Ele fez aquele golaço? Ele fez o golaço. Tanto é que ele fez assim pra torcida. E deu assistência pro Pedro também no cruzamento naquela partida onde o Flamengo empatou. Então, assim, eu acho que na reta final o Ayrton Lucas acabou fazendo por merecer essa manutenção da titularidade. Mas eu acho que no mundo ideal, o Vinha é mais jogador que o Ayrton Lucas e ele vai conseguir essa vaga naturalmente. Mas eu acho que a manutenção do Tite não é porque... Isso é só um achismo, tá? Não é porque o Vinha voltou mal. É porque ele quis dar sequência para o Ayrton Lucas, que veio participando de gols. O Vene Casagrande, você concorda com isso? Concordo. Porque às vezes a nossa régua aqui, porque a gente fez vamos olhar todo mundo, né? E ele acabou sendo o último, mas não quer dizer que ele foi uma porcaria, né? Não, é exatamente isso. É porque quando a gente... que os outros talvez foram muito bem. É porque quando a gente fala assim que o Ayrton Lucas não aproveitou da melhor forma, porque o Ayrton Lucas pode apresentar algo melhor do que ele apresentou durante esse período. Sim. É um jogador que é muito bom, é um lateral esquerdo que é muito qualificado. Pegou a seleção brasileira. Pegou a seleção brasileira, exatamente. Mas se eu pudesse escolher o meu titular, seria o Vinha. Eu acho o Vinha mais completo. Me lembra muito o Felipe Luiz, não estou comparando os atletas, mas estilo de jogo na lateral esquerda. Um lateral muito mais construtor. O forte do Ayrton Lucas é ida ao ataque. Mas ali na ponta esquerda já tem o Cebolinha. Então, por conta de estratégia, eu escolheria o Vinha. Mas também não é nenhum absurdo a manutenção do Ayrton Lucas na lateral esquerda. Repito, o mais importante é ter alguém à disposição para essa posição.
Porque eu nunca vou ser a favor de ficar improvisando jogador em determinada posição, como o Léo Pereira fez. Mas gosto de sempre mencionar isso. Léo Pereira deu conta do recado, mas o ideal é você ter 2 jogadores à sua disposição. Vene, tem atualização sobre a situação do Gabigol ou tudo na mesma? Tudo na mesma, inclusive foi o que a gente mencionou ontem. O próprio Gabigol veio nas redes sociais hoje falar: alguém vai pedir desculpa pelo que foi noticiado, porque de fato assim, até o momento, não procede. E foi o que a gente falou aqui ontem, ele está liberado para jogar, não teve nenhuma mudança no julgamento dele. Inclusive, deve ser horrível odiar o Vene Casagrande, porque quando eu falei isso aqui ontem, muita gente debochando, falando assim, a Globo está dizendo que ele não pode jogar, e o SBT está dizendo que ele pode jogar. Mas quem será que está certo? Não teve nenhuma fumacinha para sair aquela notícia? Não teve nada Fontes disso. Águas de Lindóia. Assim... Com todo respeito a quem noticiou isso, mas de fato não teve nada. Tanto é que o próprio jogador veio publicamente. Né? Acontece E ele quase não faz isso, né? Tem um ponto que é muito importante. O Gabigol, na entrevista que ele dá ao Podpah no final do ano, que é meio que de praxe, ele fala: cara, eu praticamente não respondo porque eu não vejo nada. Eu praticamente não vejo nada. Eu não entro em rede social, eu tenho minha rotina. Isso foi tão grave, na minha visão, porque foi grave você falar que o jogador não pode jogar, que o processo foi anulado, não sei o quê, que ele veio às redes sociais se manifestar para desmentir jornalista. Geralmente, quando ele faz alguma graça, é na câmera ali. Agora, ele ia até a rede social, é porque de fato incomodou. E assim, né? eu acho o seguinte, também... Se a gente for para analisar, os próprios advogados foram pegos de surpresa. Sim. Porque imagina, você é o advogado, você está sendo pago para defender uma pessoa, um atleta, e você ficar sabendo na imprensa que o julgamento foi anulado, os próprios advogados acharam estranho. Né? O departamento de futebol do Flamengo também achou estranho. Então, assim, ele segue normalmente liberado, como a gente mencionou aqui ontem, não teve nenhum problema com ele está liberado. Por que ele está liberado? Porque efeito suspensivo ainda está valendo, isso precisa ser dito. E aí o julgamento dele no CAS ainda não tem uma nova data, entende? É isso aí, nação rubro-negra. O Flamengo realizou o último treino na manhã dessa sexta-feira, antes do jogo contra o Criciúma, que será realizado amanhã pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Gabigol participou normalmente dos treinos, está relacionado, vai viajar, e vai depender aí muito do Tite para o atleta entrar em campo, né? O efeito suspensivo dele, ele está valendo. Inclusive a Rede Globo, o Portal Globo, pediu desculpas aí pela interpretação errônea com relação aí à suspensão do efeito suspensivo de Gabriel Barbosa, né? Mas outra coisa sobre Gabigol, tomou conta dos noticiários aí, que foi em publicação, celebrando o Dia do Futebol. O Flamengo ignorou Gabigol em parte da publicação em canais oficiais. O Dia do Futebol é neste dia 19 de julho e a data foi lembrada, né, pelas páginas oficiais do Flamengo, que publicaram uma arte exaltando o dia. Porém, nas imagens, o clube colocou vários atletas do time masculino, feminino, da base, mas esqueceu de Gabigol. Nos comentários, os torcedores notaram a falta do camisa 99. Com relação a Claudinho, como eu já trouxe no vídeo da manhã, o Zenit escreveu ele no campeonato local e está aí atrapalhando o máximo possível quanto pode o Flamengo nessa negociação. O atleta já demonstrou interesse de querer vir jogar no Flamengo, mas os russos ignoram completamente. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais informações sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!